Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Londrina. Olha nós aqui de novo, né, no terceiro domingo, trazendo mais um pouquinho das reflexões espíritas, rogando sempre a Jesus, né, que nos envolva, nos abençoe, que nós tenhamos uma manhã de bastante proveito. Quero aqui deixar meu abraço a todos vocês. Bom dia, Antônio, bom dia, Cacá. E um abraço também, né, aos trabalhadores lá do Centro Espírita Allan Kardec, que daqui a pouco começam os seus trabalhos lá também, de palestras, visitas, que eles também sejam amparados, fortalecidos. O nosso abraço também ao nosso amigo Miguel também, que não pôde estar aqui conosco hoje, está cuidando da sua mãezinha, né, mas que ele também se sinta amparado, né? Bom dia, Antônio. Bom dia, Terezinha. Bom dia, queridos ouvintes. Muito contente de estarmos mais aqui num domingo, no terceiro domingo do mês. E lembrando, né, dos nossos queridos amigos lá do Allan Kardec, Centro Espírita em Cambé, que patrocina, né, o nosso trabalho aqui aos domingos, levando essa vibração até eles, que eles conduzem um trabalho sempre à luz dessa doutrina e no amor de Jesus. Nós vinha comentando com o Antônio no carro, vindo para cá, e falando para ele, gente, como o tempo passa rápido, né? Falei, meu Deus do céu, ainda, ou parece que foi ontem que nós estivemos aqui no rádio, e já passaram-se um mês, ou quase um mês, e nós aqui de volta, e parece que foi ontem. Mas o tempo está assim mesmo, né, gente, passando tão rápido, e por isso que nós temos que aproveitar todo o tempo, né, não podemos desperdiçar o tempo. Não podemos perder tempo. Porque ele está passando muito rápido, e quando você quer ver, as oportunidades estão passando e você não está aproveitando. A gente vai passar então para o momento espírita, e aí a gente vai continuar conversando, e que vai trazer para nós hoje o tema em relação ao próximo. Conviver, relacionar-se, é inerente à condição humana. Para bem vivermos em sociedade, desenvolvemos ao longo dos séculos conquistas civilizatórias capazes de tornar a convivência mútua mais suave, mais agradável. Assim, hoje não é mais aceitável que dejetos sejam jogados em via pública. Na Idade Média, no entanto, isso era corriqueiro, considerado comportamento comum. Na atualidade, faz parte da educação respeitar os locais públicos, tais como prédios, jardins, parques, o transporte coletivo, a escola. Esse é nosso primeiro movimento positivo em relação ao próximo, a educação. Agimos educadamente quando cedemos o lugar à pessoa idosa no transporte, assim como quando respeitamos a fila e a vez das pessoas em qualquer lugar. Porém, pensando no próximo, podemos ir um pouco mais além. Por exemplo, além de educados, podemos ser simpáticos. Assim, se somos educados ao cumprimentar o caixa do supermercado, poderemos ser simpáticos se o cumprimentarmos com um sorriso. Somos simpáticos quando perguntamos ao porteiro como vai, extrapolando a educação que nos pede simplesmente para saudá-lo. A simpatia gera laços de relação com o nosso próximo, o que a mera educação não exige e a civilização não obriga. Entretanto, podemos não nos limitar a sermos simpáticos, agradáveis. Em alguns momentos, a vida nos sugere que sejamos mais que isso. É o convite para nos servirmos da empatia, esse exercício de nos colocarmos no lugar do outro para compreendermos suas dificuldades. A empatia nasce justamente da compreensão emocional das dificuldades e problemas alheios. Com a empatia,
Julgamos menos e compreendemos mais, porque entendemos as limitações e circunstâncias do próximo. Como consequência, teremos um olhar mais doce para ele. Até mesmo as reações mais desagradáveis do outro nos atingirão de forma mais amena, com menor intensidade. E além da empatia, é possível estreitar ainda mais os nossos laços em relação ao próximo. Nesse sentido, o movimento mais nobre que podemos exercitar é o da compaixão. Se a empatia é a compreensão, a compaixão é a ação. Tomados de compaixão, somos capazes de extrapolar nossos interesses a fim de agir em benefício do outro, sem nenhum ganho pessoal. Na compaixão, nosso movimento é o de minimizar as dores de quem padece, física ou moralmente. A compaixão é a dinâmica do amor colocada em ação. Educação, simpatia, empatia e compaixão são movimentos amorosos. Ao exercitá-los, lembremos que há sempre um patamar acima onde podemos avançar nas conquistas íntimas de nossa alma. Se somos educados, adicionemos ao nosso comportamento a simpatia. Se a simpatia já é nossa conquista, avancemos pelos degraus da empatia. Se já compreendemos o outro nas suas dificuldades, avancemos tentando minimizá-las, tomados de compaixão. Dessa forma, a pouco e pouco, avançaremos no grande desafio que nos propõe Jesus, de amar ao próximo como a nós mesmos. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Mais uma mensagem do Momento Espírita, em que nos traz a reflexão, a palavra do momento, empatia. Eu achei muito interessante quando o locutor ele nos faz lembrar de algo do passado, lá na Idade Média, o comportamento da sociedade naquela época. E o nosso comportamento na idade atual, nessa idade contemporânea, como está o nosso comportamento? Será que estamos fazendo essa prática de começar a sermos educados, de buscarmos ir além da educação e sentir realmente, ficar no lugar do outro, sentir o outro, sentir compaixão pela dor do outro, observar como que está o nosso vizinho, observar como que está aquele colega de trabalho, que a gente vê ele todos os dias durante o trabalho. Se hoje, no domingo, que não nos encontramos, será que ele está bem? Será que nós pensamos no outro? O Chico, na década de 70, participou de um programa chamado Pinga Fogo, e o repórter, naquela época, perguntou ao Chico se nós evoluíamos enquanto saímos da pré-adolescência, passávamos pela adolescência e depois chegávamos na idade de adulto, se o nosso espírito evoluía. E o Chico foi muito preciso em dizer que não, que a evolução só se dá quando nós pensamos no próximo, pensamos no outro. Isso é empatia, pensar no outro. E aí nós lembramos do maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a si mesmo. Tão simples, né? Mas tão difícil. Então lembremos, na Idade Média, a nossa sociedade acumulava muito lixo nas ruas. Nós
Mudamos um pouco, mas ainda acumulamos lixo na rua. E esse lixo mental que nós acumulamos? Vamos pensar bem em nós mesmos, vamos olhar para dentro de nós mesmos, refletir na simplicidade da mensagem do Evangelho, deixar ela tocar o nosso coração, deixar ela nos tocar e nós vivermos isso, porque não há como evoluir se não pensarmos primeiramente no outro. É assim que nós evoluímos como cristãos, como ser humano. E ser humano é ser empático, é ajudar o próximo, é procurar ser útil numa sociedade ainda tão difícil, que não acumula mais lixo como antigamente. É verdade, diminuiu bastante. Hoje tem serviço promovido pela prefeitura de coleta de lixo, mas de vez em quando a gente esquece e joga o lixo no terreno baldio. Vamos pensar bem, olhar sempre para si mesmo, aonde é que nós precisamos melhorar a nossa empatia, para, corrigindo, chegarmos à compaixão e, quem sabe, chegarmos aonde Jesus nos convidou, amar ao próximo como a si mesmo. Que é o mandamento maior, né, Antônio? Que está lá no capítulo 11, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente não pode esquecer também, quando lá também Jesus nos adverte de que nós devemos fazer ao outro o que queiramos que o outro nos façam, né? Essa então, lei aí, áurea, né? Essa lei. Então aí é que está um dos mandamentos maiores, né? Que a gente tem que sempre pensar no outro, agir com o outro e em relação ao outro, da mesma forma que a gente quer que ele também haja conosco, né? Se a gente viver dessa forma, as coisas se tornam muito mais fáceis, né? Aí o lixo na rua vai diminuir, vai acabar de fato. Sim. Não haverá nem mais a guerra. A empatia vai imperar, né? Mas é isso aí, gente. Olha, então, os textos do Momento Espírita, ele está lá no momento.com, né? Se vocês quiserem rever ou ouvir novamente, né, a lição de hoje, é só procurar por lá, em relação ao próximo. E muitos outros textos, né, muito bom que o Momento nos traz. Antes da gente entrar, né, no tema que a gente está estudando, no terceiro domingo, né, a gente vai ver ontem, né? Ontem nós 18 de abril, né? A gente não pode esquecer também essa data, né? A gente tem que falar um pouquinho dessa data, porque a gente comemorou ontem, né? Os 169 anos, né? Acho que é isso, né, Antônio? 169 anos. 169, faz as contas aí. Da codificação. 169 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, né? 18 de abril de 1857. E aí, no tema, né? No dia de ontem também, no dia 18 de abril, foi instituído, né, vamos dizer assim, em homenagem então ao lançamento do Livro dos Espíritos, a Lei 14.354, eu anotei aqui, de 31 de maio de 2022, estabeleceu então o dia 18 de abril como Dia Nacional do Espiritismo, né? Então ontem são 169 anos. Foi, né, Antônio? Então ontem correr é um recurso da calculadora. Para algumas coisas minha memória ainda está boa, viu, Antônio? Mas para outras está uma porcaria. Mas para isso daí ainda ela está boa. 18 de abril. Então, ontem nós comemoramos o Dia Nacional do Espiritismo. E aí, gente, eu fui procurar, dando uma procuradinha, queria saber mais alguma coisa assim sobre o livro, mas não achei nada assim, né? Relevante? Eu procurei, mas não procurei tanto assim, tá? vamos fazer assim, né? Com muita força? Não procurei com tanta força, porque eu estava estudando outro tema e eu me recordei disso daí. Mas eu achei no livro Ponto de Encontro, gente, de Celso Martins e de Olinda Amorim,
quando ele vai falar um pouquinho sobre o livro espírita. Ele não está dizendo exatamente do livro dos espíritos, mas ele faz uma observação aqui no começo desse texto que eu achei bastante interessante, por isso até que eu trouxe. E ele diz assim, ó: se é verdade que muita gente encontra consolo nas sessões mediúnicas, pois as boas mensagens irradiam muita luz, levando a fé e a paz a muita gente necessitada de esclarecimento espiritual, também é verdade que a leitura de obras espíritas representa verdadeiro tesouro, principalmente quando se tem sede de conhecimento. Eu achei muito interessante isso aqui, porque na verdade, assim, muitas vezes a gente acha que a gente só vai receber o consolo se a gente participar, né, de uma reunião, receber cartas do além, alguma coisa assim. Mas a gente vê assim que os livros, ele também nos traz bastante consolo, bastante conforto. E o livro dos Espíritos, ele traz assim, né, Antônio, esclarecimentos assim da vida espiritual e também a respeito da nossa conduta, né, de como devemos agir. É uma base, um alicerce para começar a nossa leitura. Para nossa modificação, né, para nossa transformação. E o livro dos Espíritos, ele tem lá 1000 e poucas perguntas, e ali ele fala do mundo espiritual, ele fala da emancipação do espírito, da alma, ele fala tanta coisa, ele traz tantas informações interessantes e importantes para o nosso dia. Então é um livro assim que eu recomendo para que vocês possam estudar, né? Porque só ler às vezes não dá, mas tem que estudar ele para a gente entender tudo aquilo que Kardec nos traz. Então, ontem a gente comemorou o Dia Nacional do Espiritismo. Como nós estamos, então, estudando já, né, no terceiro domingo, o livro Vida e Atos dos Apóstolos, gente, eu estava olhando aqui que o mês que vem, em maio agora, vai fazer já 5 anos que nós estamos estudando esse livro, Antônio. Parece brincadeira, não é? 5 anos. E a gente estava estudando já cheguei um livro... no meio da... 5 anos que nós estamos estudando esse livro, no gente, meio eu do acho... segundo tempo. É, verdade, você veio depois, né? Eu vim depois. E eu acho que a gente ainda vai mais 1 ano ou mais aqui nesse livro. Você vê como que a gente fala assim, estudar um livro não é uma coisa assim de você dar uma passada, não. É você ficar ali, pesquisar, procurar, tentar entender, e você vê o tanto de tempo que você leva. Tá certo que é uma vez por mês, né, que a gente vem fazer esse programa. Mas mesmo assim, é um livro que não é tão grande, não é tão, né, grosso, vamos dizer assim, mas que olha como leva tempo para você terminar esse livro, né? Já vai lá para 5 anos. Mas vamos lá. Hoje o tema de hoje é Paulo em Éfeso, recepção do Espírito. Gente, é um texto que ele vai nos falar bastante a respeito da mediunidade, ele vai nos falar sobre batismo, né, que a gente até falou no programa do mês passado, né, que tem um tema lá que ele falava do batismo. Eu falei assim, não, mas a gente não vai se ater a isso não, porque nós vamos falar um pouquinho mais no próximo programa, né, que é que entrar a respeito do batismo, e ele veio hoje. E logo para começar, então, Karl Schutel, ele vai discorrer aqui sobre o tema, e depois, então, ele vai trazer um texto que está lá em no livro Atos dos Apóstolos. Desculpa. E ele vai dizer assim, ó, começar, né, Antônio, dizendo assim: já dissemos e não cansamos de repetir, para que fique bem esclarecido, o Espírito Santo não foi dado unicamente aos apóstolos no cenáculo no dia de Pentecostes. E isso é verdade, porque muitos pensam que lá no dia do Pentecostes, que nós já estudamos no início quase desse livro, que faz tanto tempo, né, mais de anos, a gente já nem recorda muito direito, mas a gente estudou e a gente via, né, que línguas de fogo desceram, né, e os apóstolos, né, os discípulos, na verdade, que lá estavam, né, de repente começaram a falar em línguas, cada um falando, não só os discípulos, né, mas todos que estavam lá, começaram a falar nas línguas
falar em línguas deles, língua que as pessoas que lá estavam entendiam o que estava sendo dito ali, né? Foi muito interessante, muito... E a gente pensa assim, aquilo tudo foi só nesse dia? Não, não foi. Isso acontece até hoje, né, Antônio? Até os dias de hoje. E uma coisa interessante que você trouxe, relembrar que o dia do lançamento do Livro dos Espíritos, que é o dia que ficou como o dia do nascimento da doutrina espírita, essa doutrina consoladora, esse texto nos faz referência também à vinda do Consolador prometido, que está lá em João, que é mais uma interpretação dada por nós, os espíritas, sobre quando João diz que Jesus fala, João escreveu, né, que Jesus falou para nós, que ele enviaria um outro Consolador. E esse outro Consolador não é o dia de Pentecostes, como na interpretação católica e protestante, mas sim no dia 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Essa é a vinda do Consolador prometido. São os Espíritos, o Espírito Santo, são os Espíritos que, recebendo a ordem, o comando da divindade, de Deus, vieram à Terra, ao planeta Terra, dar comunicações. E no século XIX, eles voltaram a dar essa comunicação com essa intenção, quando a humanidade já estava mais propensa à empatia, e nós já estávamos querendo melhorar a essa proposta de compaixão para com o nosso próximo e obter esse consolo que é o Evangelho. O Evangelho é um consolo para as nossas vidas, essa boa notícia. É um livro que nos ensina uma moral elevadíssima, que é a moral do Cristo, mas que nos consola diante das lutas e das nossas próprias dores. Então, essa recepção do Espírito não quer dizer que os Espíritos ou o Espírito Santo, gostaria de esclarecer, sem nenhuma pretensão de desdizer o que está na doutrina católica, é que a palavra Espírito Santo só foi cunhada depois, bem depois, por teólogos católicos. Antes, na tradução original, só tinha a palavra Espírito. E aí, o Espírito, ele não se manifestava só, ou só se manifestou naquele dia de Pentecostes. Ele se manifestava sempre, os Espíritos se manifestou sempre. E estavam com os apóstolos. E você viver aquilo que o Cristo te orientou, quando Jesus disse para os apóstolos, no Evangelho de Mateus, está lá no capítulo 10, que fossem eles e curassem e tirassem o demônio, os espíritos inferiores, né? E que curassem os leprosos, e que fossem curar os cegos, os coxos, que eles saíssem para pregar o Evangelho. É preciso ter ouvidos de ouvir. É necessário ter ouvidos de ouvir, porque apenas você lê, ou se você ainda não leu, só ouviu alguém dizer do Evangelho para você, apenas ouvir ou apenas ler, não significa aprender. Aprender é sentir esse Evangelho na tua vida, porque o Evangelho são vidas vivendo intensamente tudo isso. Os apóstolos, a partir de Pedro e de Paulo, que desenvolveram a mediunidade de cura, fazendo prosélitos, que era justamente trazer os gentios ao conhecimento dessa nova doutrina.
que era a doutrina de Jesus. Por isso Paulo sai nessas viagens e faz esse trabalho para que hoje nós tivéssemos a chance de folhear os livros, né? Os evangelhos, que são livros, né? São livros, né? Que nós mesmo temos hoje o prazer de ler e de aprender. É isso, o Espírito que veio lá no Pentecostes, ele continua aí. Não é só um Espírito, são muitos os Espíritos. Sim. Os Espíritos somos nós. Mas é o que Emmanuel vem falar, Antônio, aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, quando ele vai falar sobre, no item 10, quando ele vai falar sobre mediunidade. E ele vai dizer assim, ó: no dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa quando os discípulos humildes de Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo de multidão em seu idioma particular. Olha só, se não é o Espírito Santo falando, quer dizer, o Espírito falando por eles, né? É a mediunidade. Cada um no seu idioma. Cada um no seu idioma, imagina, porque tinha gente de diversos lugares, no entanto, eles conversaram com eles no idioma de cada um. Isso só pode ser obra mesmo dos Espíritos, né? E ele fala mais adiante, dizendo assim, ó: desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante, quebraram as influências do meio, curaram os doentes, levantam os espíritos dos infortunados, falam aos reis da terra, em nome do Senhor. É isso que você estava dizendo. A partir daí, então, esses discípulos foram, né? Foi quando Jesus envia esses discípulos, e eles curam, eles pregam, eles fazem... Nossa, tantas coisas boas, né? Os famosos prosélitos, né? Sim, eles fazem exatamente por conta desse auxílio que eles estão tendo da espiritualidade através da mediunidade deles. E que a gente vê isso hoje, Antônio, acontecer, e muita gente às vezes ainda fazendo ouvido moco, né? Achando que não tem nada a ver, que isso não acontece, isso não é possível, mas a gente vê assim... Quantos ainda, né, trabalham através da mediunidade da cura, da mediunidade da escrita, nossa, de tanta mediunidade, que assim, essas mediunidades ostensivas, sempre trabalhando em prol do outro, né? Pensando no outro, não é? Você que trabalha, né, com... Eu ainda não trabalho com mesa mediúnica, nada, mas o Antônio sim. Então, ele sabe muito bem do que é que a gente está falando aqui, né, Antônio? Exato. É uma coisa assim que, meu Deus, os espíritos, eles auxiliam, quer dizer, são eles que nos comandam, né? Não é assim que está escrito lá no livro. São eles que nos dirigem, nos comandam. Eles que estão ali todo o tempo nos intuindo, nos auxiliando. E aí, Antônio, lá, né, você já até adiantou um pouquinho... Lá num outro parágrafo, Carbar vai dizer assim, ó: eles nunca cessaram e nem cessarão a sua ação em todo o mundo, pois a promessa de Joel, segundo afirma Pedro, pertence a todos. E daí eu fui lá para saber, né, no Atos, no capítulo 2, versículo 17, 18 e 39, que ele está citando aqui, para saber do que é que ele falava, né, para a gente poder... saber, e fui também lá em Joel também para saber, né, do que é que Pedro está falando aqui, né, quando ele cita as promessas de Joel. Quando a gente vê lá, está lá no Antigo Testamento, Joel no capítulo 2, versículo 28, me parece, eu olhei lá, mas já não estou, mas é capítulo 2. E aí, gente, a gente vai ver assim, que é lógico que isso que está aqui no Atos, no capítulo 2 também, 17, 18, 19, se a gente for ler Joel, o contexto lá é outro, mas que Pedro traz aqui falando exatamente
sobre a mediunidade, foi uma promessa que ele faz. E eu procurei, então, aqui no livro Atos, quando vai falar o Novo Testamento da tradução de Haroldo Dutra, tá? E aí vai ficar bem mais claro. E tá lá, capítulo 2, 17, quando ele vai falar sobre Pentecostes. Então, lá em Pedro diz assim, ó: e será que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens verão visões e vossos anciãos sonharão sonhos. E mesmo sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, derramarei do meu espírito e profetizarão. No contexto lá de Joel, vai ser de uma outra forma, né? Mas aqui Pedro coloca também falando como no dia do Pentecostes, né, Antônio? Que ele está dizendo que nos últimos dias ele derramará do seu espírito sobre filhos, filhas, ancião, e que todos terão a oportunidade de receber, então, o Espírito Santo e trabalhar em benefício do próximo através da mediunidade, não é? É o que nós já vemos nos dias de hoje. Desculpa, gente. Que está aí o trabalho mediúnico, ele não só acontece dentro de um centro espírita, ele tem outro nome nas igrejas. E aí o nome é realmente receber o Espírito Santo, como os irmãos falam nas agremiações religiosas, conforme a sua vertente da fé. Mas o trabalho mediúnico de mediar a espiritualidade, ele existe desde sempre. E ele, em toda a humanidade, em todos os lugares, porque esse intercâmbio é natural. Ele é natural porque ele está dentro das leis divinas. E não é uma coisa particular que traz isso voltado para a questão voltando a falar do batismo, desse batismo como uma consagração, como uma coisa de algo relacionado com se converter a uma determinada religião. Porque dentro do Espiritismo nós não temos batismo. Você poderia ler, né, Antônio? Não te interrompendo, mas já interrompendo, ler essa passagem, quando ele vai falar sobre isso, do batismo. Essa daí. Quando ele vai falar enquanto Apolo... Isso, está lá no capítulo 19, nos versos de 1 a 7 de Atos, né? Uhum. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, foi a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste o Espírito Santo? Quando crestes? Responderam-lhe eles: não, nem sequer ouvimos falar que o Espírito Santo é dado ao que há Espírito Santo. Que batismo, pois, recebestes? Perguntou ele. Responderam eles: o batismo de João. Paulo, porém, disse: João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em diversas línguas e profetizavam. Eram todos cerca de 12 homens. Aí, só para completar um pouco aqui, o Caibá faz um comentário, né? Vê-se claramente que a doutrina que os apóstolos pregavam e pela qual viviam era muito diferente dessas religiões que se têm imposto pela falsidade e pela violência, enganando os homens e extorquindo-lhes os seus direitos de pensar, de estudar e de compreender. A doutrina de Jesus, que está sob a direção dos espíritos superiores, é absolutamente oposta a esses batismos exóticos dados aos recém-nascidos para lhes subjugar a razão e lhes proibir receber no futuro a verdadeira crença.
Aqui vai um comentário do Caibá. Ele não economizou palavras, né? Ele tem que entender que nesse momento, em 1930 e alguma coisa, ele, como um seguidor da doutrina, sofria muita perseguição da própria igreja na sua região ali. Então, ele estava ainda exaltado e ele falava com muita força e muita verdade. Ele estava no calor no envolvimento do próprio Espírito Santo, nesse fogo, né, usando essa linguagem, nesse fogo espiritual, nesse fogo divino, mostrando, esclarecendo que o batismo ele vai muito além de uma cerimônia que você faz em um ambiente religioso. Ele é algo que é feito na vida, é uma conversão que tem que ser todos os dias. Aceitar Jesus vai além disso. Você tem que vivê-lo com muita intensidade. E a primeira coisa que a gente lembra é do momento espírita. Ter empatia, é pensar no outro, é amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Viver isso buscando servir. E isso não é muito simples. É algo que deve ser feito, primeiramente, a gente pensar na nossa casa. Nossa casa, eu digo, o nosso ambiente, como pai, como mãe, como filho, o nosso lar, a nossa família. Quantas vezes nós temos dificuldade de fazer isso com os nossos? E vamos fazer lá fora. Mas o mais próximo, lembre-se disso, é sempre aquele que está dentro do teu lar. Não é verdade, Terezinha? Sim. Antônio, seguindo essa leitura que você acabou de ler, algumas frases aqui nos chamam a atenção, né? Então ele pergunta lá assim, recebeste o Espírito Santo quando crestes? E aí lá também no livro, deixa eu ver que livro que é, Fonte Viva, na lição 87, Emmanuel vai trazer um texto que recebe esse título, Recebeste a Luz, e ele vai, nesse texto, então, ele vai descrever sobre essa recebeste o Espírito Santo quando crestes. E aí lá num parágrafo lá ele vai dizer assim, que é imperioso reconhecer, porém, que se a semente é auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si a fim de produzir. E aí a gente vai lá no texto, naquele texto que nós já citamos aqui, que era o texto lá, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 39, mas eu vou pegar aqui desde o 38. Então, quando Pedro está falando ainda, né, para aqueles irmãos que lá estavam durante o Pentecostes, ele vai dizer assim, olha, arrependei-vos e cada um de vós seja mergulhado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, tantos quantos o Senhor, nosso Deus, convocar. Aí ele continua lá no 2:41. Assim os que acolhem a sua palavra, assim os que acolheram a sua palavra foram mergulhados, foram acrescentadas a eles cerca de 3.000 almas. E o Haroldo, ele vai dizer aqui, quando ele vai explicar, ele numera, né, as palavras, depois ele vai explicar, ele vai dizer assim, que na igreja, né, esse mergulhar conferiu, cadê aqui, posteriormente a igreja conferiu ao termo uma nuance técnica e teológica para expressar o sacramento do batismo, nesse mergulhar a cabeça na água. Tá? Então, quando ele fala que mergulhar é o batizar, que a igreja fala. Porque, na verdade, então, quando ele vai falar aqui a respeito da semente, que eu li agora no texto,
A semente, ela precisa da água, ela precisa de tudo aquilo lá. Mas ela é obrigada a trabalhar dentro de si mesma a fim de produzir. Quer dizer, ela tem que mergulhar dentro desse oceano, né? Nós, na verdade, temos que nos mergulharmos dentro desse oceano, né? Das lições, dos ensinamentos do Cristo, para sermos batizados. E é muito interessante porque tem uma fala de Paulo que ele diz assim: porque o Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. E aí ele vai explicar isso daí, dizendo assim que o mais importante é acolher a mensagem, porque esse é o batismo real. Não é aquela coisa simbólica, mas é a mensagem que você tem que acolher, porque é isso daí que nos significa a nós o batismo, né? Porque o batismo cada um fará por si, diz Paulo, tá? O batismo fundamental é aquele que cada um fará em si mesmo, no mergulho em si mesmo. E é por isso que Paulo vai dizer ainda: a minha principal tarefa não é batizar, é levar a mensagem do Evangelho a cada um, para que vocês se batizam a si próprio com essa água, com a água viva de Jesus, acolhendo, deixando-se envolver por ela, mergulhando nesse oceano que é o Cristo, para que assim se dê de fato o batismo em cada um. Olha que interessante, né? Porque a gente vê assim que o batismo é uma coisa assim muito particular de cada segmento religioso, né? São os dogmas, né, que eles têm e tudo, mas uns, né, tem o batismo de bebê, outros tem o batismo já de uma determinada idade, né, que mergulham, né, mergulha ali na água. A gente sabe que isso daí são coisas simbólicas. O que vai importar mesmo é esse mergulho em Cristo que Paulo fala aqui, que vai fazer a nossa modificação, a nossa transformação. Porque o que João pregava era o batismo do arrependimento, né? Então ele usava aquela simbologia da água lá do Jordão para que o povo se arrependesse, né? E a partir disso daí ele se transformasse. Por quê, gente? Porque nós ainda, se naquela época, né, que o povo era bem chucrão, vamos dizer assim, hoje nós ainda precisamos muitas vezes de uma imagem, de alguma coisa para a gente se fixar, ou de uma historinha, como eu sempre costumo contar uma historinha, para que a gente possa fixar a mensagem. João usou-se da água do Jordão lá e fazia a transformação daquele povo, né, Antônio? E ainda hoje isso ainda se segue esse mesmo padrão assim de água e tudo. Mas na doutrina a gente não tem isso, nós não temos esse batismo, né? Essa simbologia toda, nós não temos isso. O nosso batismo é exatamente esse batismo de João. É o mergulho em nós mesmos, colocando em nós, então, os ensinamentos de Jesus, e a partir daí, quando nós tivermos esse ouvidos de ouvir, que o Antônio falou logo no início aqui do programa, quando nós tivermos esse ouvido de ouvir, não é escutar, tá? Diferente. Ouvir, é entender a mensagem de Jesus. Nós vamos estar fazendo esse batismo em nós mesmos, porque nós vamos estar fazendo a nossa modificação, a nossa transformação. Nós estaremos, então, seguindo, então, as leis divinas e buscando a cada dia, então, colocar ou exemplificar os ensinamentos do Cristo, né, Antônio? Exato. São muitas questões e isso mexe com o íntimo de cada ser ainda apaixonado pela sua religião, e é necessário que nós tenhamos a clareza da razão, buscarmos o intelecto, buscarmos a razão. E a razão nos mostra de que devemos sim mudar, mas mudar vivendo, viver essa obra, essa modificação, esse mergulho em si, é modificar a si mesmo, é olhar para si e ver em que ponto nós temos que mudar. Conhece-te a ti mesmo, né? O conhecer a ti mesmo. Mas mais adiante, continuando aqui, porque o texto é extenso e o tempo urge, como diríamos,
Tem uma carta, na parte final aqui, quase no final do parágrafo, no comentário de Caibá, que ele vai dizer assim: perdoe-nos os que se acharem filiados a essas igrejas, mas o nosso intuito é de esclarecer os homens que desejam aproximar-se de Deus e se arregimentar sobre os auspícios de Jesus para a conquista da vida eterna. Fazemos questão muito cerrada de demonstrar que o sacerdotalismo absolutamente não representa o apostolado e até constitui a antítese do mesmo. A obra do apóstolo é uma obra santa, profícua, cheia de sabedoria e de virtudes, ao passo de que a do sacerdote é uma obra destruidora da ignorância de vícios, antimoral, que infelicita os povos e abate as nações. Eu lembro aqui que quando a doutrina espírita, nós começamos a falar hoje sobre a doutrina espírita em referência ao dia 18 de abril, 169 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. Allan Kardec, quando na introdução de um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: se discutiu muito sobre vários pontos das palavras de Jesus, se discutiu sobre os milagres, os prosélitos feitos por Jesus, as curas, mas se discutiu um pouco sobre a moral de Jesus. Porque a moral mexe conosco, mexe com nós mesmos, mexe com o nosso íntimo, e olhar para si mesmo às vezes dói. E é isso que nós precisamos, olhar para si mesmo. Esse batismo, esse mergulhar, é mergulhar em si, olhar profundamente em si mesmo, para se renovar. O se batizar é renovar. Renovar em João, se arrependendo, para renovar-se em Jesus, vivendo essa prática, fazendo ao próximo aquilo que nós queremos para nós mesmos. A intenção aqui não é debater quem está certo ou quem está errado, mas de lembrar de que a vida de Jesus, aquele que disse: eu não tenho nenhuma pedra para recostar, o Filho do Homem não tem nenhuma pedra para recostar na cabeça, veio para servir a humanidade. E ele é o exemplo máximo que nós temos de servir. Se você quer aprender a servir, veja Jesus. Veja seus apóstolos, como Paulo e como Pedro. Serviram a todos, sem distinção, de cor, de credo, de raça, servindo. Paulo, principalmente, que veio para levar a palavra aos gentios, aqueles que não conheciam, como nós, que não conhecíamos a palavra. Essa palavra é uma palavra de transformação interior. Mergulhemos nela, mergulhemos dentro de nós mesmos, mergulhemos e nos reformemos a cada dia. Não precisa ter pressa, sem ansiedade. Faça isso diariamente, faça isso dia a dia. Mas não esqueça de lembrar primeiro de você nessa modificação, não do outro. Quem tem que mudar é você. Quem tem que mudar sou eu. Eu mudo, a humanidade muda. E assim nós teremos dias melhores. Terezinha? Sim. E aí você estava falando, eu estava olhando, procurando aqui. Gente, desculpa, hein? De manhã a garganta da gente não é uma coisa, viu? Esse tempo seco. Você estava falando aí, eu estava procurando aqui, olhando e vi aqui, ó. A primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material. Né? Tudo isso que você falou, resumindo aqui nesse trechinho aqui, por quê? Porque a partir do momento que você tem essa certeza, né,
de que a espiritualidade está ali te amparando, te beneficiando, te socorrendo, te ajudando. Você sempre vai ter esse auxílio. Se você acredita nisso, você tem esse auxílio direto, né? Mas para isso é necessário que você tenha moral, né? Tenha essa humildade, esse devotamento, essa abnegação para entender, para aceitar tudo isso, não é, Antônio? Já que quando ele vai estar falando aqui, gente, no capítulo 26, quando ele está falando sobre mediunidade gratuita, tá? Então ele está falando, porque a gente estava falando da mediunidade, falando do batismo, né? E já com o nosso tempo já está indo... Falando de conversão, né? Falando de conversão, falando de tanta coisa. Mas o que a gente tem que sempre estar pensando é assim, gente, que todos nós somos médiuns, tá? Todos nós, né? Todos nós temos essa mediunidade, uns mais ostensiva, outros não, mas todos nós temos. E de uma forma ou de outra a gente pode, através dos espíritos, auxiliar e sermos auxiliados. Nós não podemos abrir mão desse entendimento. E saber sempre que a gente tem um amparo, né, dessa espiritualidade, um amparo de Deus, né, dos espíritos amigos, que eles estão sempre nos fortalecendo. A simbologia ou essas coisas, né, que muitas vezes a gente vê, na situação que a gente está ainda, né, fazendo parte da terceira categoria dos espíritos, Antônio, espíritos imperfeitos, a gente precisa ainda muitas vezes dessas simbologias, desses rituais, desse dessas contato coisas. Material, né? A gente ainda precisa disso para crer, ou não sei, para modificar, para a gente se transformar. Mas a gente sabe que, como o Karbar está dizendo aqui, isso são coisas assim que não traz nenhuma importância, né? E como Paulo fala, eu não batizo, Jesus não batizou ninguém também, Paulo também não batizou ninguém, no entanto, quantos foram convertidos, né? Exato. Quantos se modificaram, quantos... Se hoje nós estamos aqui, né, eu sempre digo isso, se hoje nós estamos aqui falando, é porque teve eles que abriu esse caminho, né, deu todas essas condições para a gente estar falando hoje, através, então, de muito sofrimento, de muitas dores, e eles não precisaram fazer nada disso, mas com exemplo... Eles modificaram e transformaram tantas pessoas, né? E tentando só simplificar essas palavras do Karbar nos dias de hoje, para servir a Deus. Não é necessário, o que ele quis dizer, né? Não é necessário você ser um sacerdote. Para servir a Deus, nós servimos a Deus servindo ao nosso próximo. E aí nós recebemos a visita do Espírito Santo através da mediunidade, que é a visita dos espíritos, dos bons espíritos, que nos instruem, que nos orientam, e muitas vezes nós podemos curar, nós podemos elevar o nosso pensamento ao Pai e consolar a dor do nosso irmão, sendo empáticos e acolhendo e abraçando e sorrindo para o outro. Exatamente, Antônio, e é isso que o Zé vai falar aqui, né, daqui a pouquinho, quando ele vai falar na reflexão espírita. Ele vai trazer o tema para nós falando sobre a dor, né? Vamos ouvir. A doutrina espírita ela é muito clara quando nos apresenta o mundo em que nós vivemos como característica primordial a presença do sofrimento, a presença das vicissitudes, a presença da dor, como uma proposta divina de reconciliação nossa com as leis, né, suas leis, uma proposta divina de evolução, uma proposta divina de crescimento espiritual. Então, quando Allan Kardec, didaticamente, nos apresenta a doutrina como o mundo em que nós vivemos, como um mundo de expiação e de provas, ele nos dá já uma característica dos tipos de sofrimento que encontraremos aqui. Mas, por exemplo, Jesus não tinha nada a expiar e não tinha nada a provar e se propôs a sofrer. Por quê? Então, para ele, Jesus, o sofrimento foi uma aula para nós.
Então, o sofrimento tem várias feições. Por isso nós vamos trazer para vocês hoje, na nossa reflexão, uma página do livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, onde, através do seu orientador Druso, ele vai nos dar uma aula num capítulo, o penúltimo capítulo desse livro Ação e Reação, uma aula maravilhosa, onde ele vai falar da dor de uma maneira diferente, também abordando a visão que Kardec nos apresenta, mas algo a mais. Ele nos apresenta a dor dizendo assim: a dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. Quer dizer, a dor faz parte da vida que cresce aqui na Terra, da evolução. Quem está dizendo isso é Druso. E daí Druso apresenta para André Luiz a divisão da dor em 3 partes: a dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. Olha que interessante, gente. A dor evolução é a dor que faz parte das vicissitudes do mundo. Quem vive no mundo passa por intempéries. Vai ter febre, vai ter dor de garganta, vai ter dor de cabeça, vai ter dificuldades próprias no mundo. São dores da evolução. Inclusive, nesse momento, nessa análise, Druso coloca os animais ou vegetais que não precisam expiar, mas estão em evolução. Então eles falam que as dores do mundo, a agressão das pestes sobre as plantas, os matadouros para os animais, são dores de evolução. Porque eles nada devem, não têm consciência de seus erros, mas eles evoluem. E a dor fará parte, não é um único mecanismo de evolução, mas fará parte do mecanismo de evolução de todas as criaturas de Deus na Terra. Então a essa dor, Druso chamou de dor evolução. A dor expiação é aquela que o Espiritismo já nos apresenta, dizendo que é aquela que está ligada aos nossos débitos. Então Druso diz assim, ele vai falar de uma maneira bastante interessante. A alma, ela ressurge no equipamento físico, quer dizer, ela nasce no mundo, ela renasce, reencarna, transportando consigo as próprias falhas, a se refletirem na veste carnal. Então aqui ele vai explicar aquilo que Allan Kardec nos ensina através dos espíritos superiores, esse mecanismo do corpo espiritual que adoece, e na reencarnação adoece o corpo físico, como um mecanismo de libertação da alma. Então uma alma que se enche de crueldade, ela lesiona de tal forma com a crueldade o seu próprio corpo espiritual, que na outra vida física ele lesiona o seu corpo físico através dessa veste espiritual. Ela lesiona o corpo físico, gerando a dor, as tendências, vamos dizer assim, as moléstias do organismo, como diz Druso, são tendências, nasce com as tendências para aquelas enfermidades particulares. Mas, diz Druso, se nasce com as tendências trazida pelo corpo espiritual, consequência das vidas pretéritas de determinadas enfermidades, também nasce com as possibilidades de neutralizar essas energias negativas, através do quê? Através da oração, através da disciplina retificadora, quer dizer, uma vida exemplar, uma vida reta, uma vida proba, através da resistência mental, a luta contra as suas más tendências, como propõe o Espiritismo, a luta com as más tendências e pelo serviço ao próximo. Isso é tão verdade que chega, então, no final, a gente poder comparar com a frase do grande apóstolo, o amor cobre uma multidão de pecados. Quer dizer, muitas vezes o indivíduo vem com aquela predisposição para enfermidades gravíssimas, mas o amor cobre uma multidão de pecados. Quer dizer, de repente ele passa a ter uma discreta perturbação orgânica em função da nova vida a que ele se propõe. E essa dor, seja ela pequena, seja ela intensa, chama Druso de dor expiação. E aí nos apresenta uma novidade. Druso nos apresenta a terceira dor, a dor auxílio, dizendo assim: em muitas ocasiões, no decurso da luta humana, quer dizer, durante a vida,
nossa alma adquire compromissos vultuosos nesse ou naquele sentido. Quer dizer, a gente começa a se envolver com as coisas da vida e, de repente, começa a se comprometer. E aquilo que era para ser, aquela vida que era para ser uma vida iluminativa, passa a ser uma vida comprometida com novos erros, novas quedas morais. Então diz assim Druso: pela intercessão de amigos devotados do mundo espiritual, a nossa felicidade, a nossa vitória, eles que torcem por nós, eles vão interceder e pedir a bênção da enfermidade. E a enfermidade nos chega como auxílio para impedir que prossigamos aquele caminho de queda moral, ou também para evitar que caiamos em crimes mais pesados ainda e nos endividemos mais do que nós já estávamos endividados. Então, diz Druso que a dor auxílio é um pedido dos espíritos superiores a nosso favor quando eles veem que nós estamos sendo envolvidos pela vida e tendendo a errar novamente ou a piorar os nossos comprometimentos com as leis de Deus. Então essas dores normalmente chegam na forma de cânceres, na forma de AVCs, derrame, daquele que a pessoa não consegue mais se mexer. Há uma história num dos livros de Manuel Filomeno de Miranda que narra um indivíduo espírita que entra num desequilíbrio tal moral, conhecendo a doutrina, e resolve planejar o assassinato da sua esposa, e ele se entrega ao álcool, se desequilibra totalmente, e quando está para o desfecho dos seus planos, os benfeitores vêm e fazem com que ele tenha um derrame cerebral, um AVC, um acidente vascular cerebral, e ali ele não consegue impetrar aquele erro que ele estava programando. Então, com isso, essa enfermidade que lhe chega como uma bênção, impedindo que ele agrave as suas condições. E é isso que Druso fala. Ele diz assim: o infarto, a trombose, a hemiplegia, a paralisia de um lado do corpo, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem por vezes dores auxílio para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se através da enfermidade, através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual, para desencarnar em paz. Então a dor auxílio não serve apenas, diz Druso, não serve apenas para impedir que a pessoa se comprometa mais, mas serve também para ajudá-lo a desencarnar melhor. E mesmo que não esteja se comprometendo, vai ajudá-lo a desencarnar melhor. Então ele diz assim: ao invés da pessoa passar para um serviço de desencarnação súbito, abrupto, sofrido, ele vai se preparando para a sua desencarnação através de uma enfermidade que não estava na sua programação, mas que vem por intercessão do alto para facilitar-lhe a entrada na vida imortal. Fica aqui hoje essa reflexão para as nossas análises e nosso aprendizado. Um grande abraço a todos. Bom dia a todos, uma boa semana e que Deus os abençoe. Muito obrigado, bom domingo a todos. Deus abençoe. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.